Olá, amigo internauta da Prêmio Esportes, estamos mais uma vez aqui com o programa Papo de Arbitragem. Eu sou Rodney Brocanelli e eu estou aqui com César Coronado e juntos vamos falar então sobre arbitragem, com enfoque aí na última rodada do Campeonato Brasileiro, com muitas polêmicas de arbitragem, muita discussão, muita conversa, mas sobre isso a gente vai falar mais adiante aqui com o César Coronado. Primeiramente eu queria dar o meu alô ao Coronado e que ele também saudasse os ouvintes. Tudo certo, Coronado? Tudo certo, para mim tá tudo certo, estou aqui na TV analisando. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo no link, Rodney. Como eu disse, tivemos uma rodada de meio de semana tranquila, mas no fim de semana já voltamos ao normal. Muitos lances aí polêmicos. Pois é, antes da gente entrar nos lances propriamente ditos, eu queria fazer uma pergunta, aquela pergunta de leigo, né, de quem está olhando tudo de fora. Nós tivemos aí várias falhas que são muito discutíveis, né? E eu queria saber se esses erros, daqui a pouco até a gente fala deles, né? Mais particularmente, mas eu queria saber se esses erros já são um resultado da pressão que os clubes estão fazendo ou eles aconteceriam naturalmente sem todo esse disque-disque, essa pressão de ambos os lados. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, Rodney, a minha opinião, se fosse eu estivesse atuando, a pressão não ia me interferir nas minhas atuações. Agora, os árbitros, além dessa pressão, alguns se submetem mais, outros menos, os lances acontecendo também são muito polêmicos, né? Alguns não, tantos, mas outros lances sim, né? Então, a fase da arbitragem, né? Quando a gente fala que o time não está numa fase boa, joga com a casa fechadinha, olha, a arbitragem tem que tomar cuidado, se policiar, tomar muito cuidado, próximo do lance, e dobrar o esforço físico e psicológico. Eu acho sim, Rodney, que nesse momento a pressão total, não só dos clubes, imprensa, essa falta de credibilidade que se gerou dizendo, né, das pessoas que estão pressionando muito os árbitros e alguns não estão suportando. E junto a isso, a falta de qualidade dos árbitros. Pois é, então vamos começar aqui com as situações, né? Uma delas aconteceu na partida entre Coritiba e Fluminense. O jogador Kleber Gladiador levou um cartão vermelho devido a um xingamento. E aí começa aquele questionamento. Mesmo que ele não tenha xingado o árbitro e sim o seu companheiro, porque passou uma bola na fogueira, cabe um cartão vermelho justamente para palavrões dentro de campo? Qual que é a sua opinião? O que você pode nos falar a esse respeito? Não, jamais. Se fosse assim, eu terminaria a partida. O xingamento, a imagem é clara, o Kleber faz a falta, vira de frente para o Rafael Claus e manda o Rafael Claus para aquele lugar. E ele foi, só que o Kleber foi antes com o cartão vermelho. Muito bem expulsado. O Rafael Claus já é um árbitro experiente. Eu conheço pessoalmente o Kleber, fiz muitos jogos dele. Inclusive logo no início da carreira que ele saiu numa Copa São Paulo, brigando, pisando no jogador. Eu era o árbitro dessa partida, foi o início da carreira dele, o Zete era o treinador. É um jogador totalmente indisciplinado. Ele xingou sim o Rafael Claus, esse que xingou o lance. Todo mundo é inocente, né? No campo só tem inocente. O único que não é inocente é o árbitro. Ele xinga o árbitro, ofende, muito bem expulso, e parabéns ao Rafael Claus. Teve que coibir isso, o jogador acha que pode fazer o que quer, e o Kleber é um deles. Pois é, então aí é a opinião do Coronado. Vamos falar então do Palmeiras Sport, né? Os jogadores da equipe do Recife reclamam de um pênalti do Yerry Mina, que ele, numa disputa de bola, subiu com o braço muito aberto, a bola acabou tocando no braço dele, e depois no contra-ataque, na saída do contra-ataque, o Palmeiras fez o primeiro gol com o Dudu. Na comemoração do Palmeiras e antes do reinício da partida, eu estava lá, muitos jogadores do Sport tentaram pressionar o árbitro, mas realmente ele não voltou atrás e realmente o lance acabou passando batido. Então eu queria saber qual a tua análise e qual a tua opinião a respeito desse lance. Bom, Rodney, eu não estava lá, mas vi na imagem, pênalti não marcado. O Ricardo, de Minas Gerais, infelizmente, bem posicionado, o assistente também de frente para o lance, não viu, é um movimento que não é um movimento mecânico, pênalti do zagueiro do Palmeiras, não marcado. Agora o gol não foi consequência do pênalti, foi uma sequência de 2, 3 lances, não tem nada a ver essa reclamação do Sport que não deu pênalti, aí saiu o gol saiu logo bem depois, ainda teve toda a travessia do campo, a bola. O que houve sim foi o erro dele inicial de não ter marcado o pênalti. E marcando o pênalti, isso não quer dizer que ele também se tornaria um gol. Era uma oportunidade de gol. Então o erro foi claro, não viu, muito grave, um árbitro FIFA, e não interferiu porque a gente não sabe se vai fazer gol, mas que era uma situação de pênalti, foi clara, mão na bola, pênalti não marcado.
Pois é, só lembrando que o árbitro dessa partida foi Ricardo Marques Ribeiro, o assistente que estava próximo ao lance era o Pablo Almeida da Silva, de Minas Gerais, e o assistente número 2 era Nadine Bastos. Então, porque assim, o que chamou a atenção, como a gente fez a transmissão desse jogo, chamou a atenção justamente isso, né? Depois que saiu o gol do Dudu, os jogadores começaram a cercar o árbitro e fazer aquele gesto de bola na mão. Então eles deixaram para aproveitar, né, a parada, né, para comemoração do gol antes do reinício da partida e fizeram lá toda a reclamação, mas sem sucesso. E na partida entre Flamengo e Corinthians lá no Maracanã, o que foi aquele gol do Guerreiro, hein, Coronado? O que você pode me falar daquele lance que realmente é um erro que... assim, eu não sei a tua opinião, mas não tem explicação, né? Não tem explicação. É o tipo do erro que existem erros até que você consegue tentar justificar, mas esse infelizmente não tem justificativa, né? Rodney, infelizmente o assistente, um erro assim, terrível, de iniciante, bola parada, ele estava posicionado, e até a gente brincou, né, vendo aí nas redes sociais, que o lance, o único que dava condições para o jogador, para o Guerreiro, era o próprio assistente, que era o assistente número 1, Rafael da Silva Alves. Ele é do Rio Grande do Sul e é um árbitro experiente, né? Um árbitro da FIFA, aspirante FIFA, assistente. Então ele cometeu um erro grave, interferiu sim no resultado da partida, e hoje o Flamengo poderia estar amargando aí muito mais pontos de diferença entre o Palmeiras. Um erro de iniciante deve ser punido, afastado, porque o Coronel não aceita esse tipo de erro não, o Rodney. Não vai aceitar, porque além de ser um aspirante FIFA, era uma bola parada, não teve aquela disputa de entrar correndo, vir de trás. Foi um lance parado, 3 impedidos, os 3 que tocassem na bola estariam impedidos, gol irregular, muito mau assistente. Vamos guardar esse nome, Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, aspirante FIFA. E curiosamente, né, não vimos nem ouvimos entrevista coletiva do presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, para falar sobre esse lance. Vamos seguir aqui. E nós tivemos também o Grenal, né? O Grenal, que já é por si só um clássico onde tem muito nervosismo, muita tensão, um dos maiores clássicos aí, quem sabe, do mundo. É uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, claro, que vem lá de Porto Alegre. Nós tivemos aí então uma disputa, socos, pontapés, não uma disputa de bola, uma disputa de pugilismo, MMA, muitas outras coisas, né? E sobrou para jogador aí que nem tinha a ver com a situação. Como é que você analisa todo esse lance, meu caro Coronado? Infelizmente, eu já havia comentado quando citei na escala que esse árbitro é muito confuso, fraco, na minha opinião, não é um árbitro que merecia estar na primeira divisão de elite. Francisco Carlos do Nascimento, de Alagoas, ele é master, é um árbitro que muito pesado, longe do lance. Inclusive, o que me chamou a atenção, Rodney, o árbitro estava na hora da confusão, da infração, dos dois no chão, brigando pela bola, ele vira com a mão na cintura. É uma postura de um árbitro que está totalmente acomodado. Se é um árbitro experiente, já entra no meio, separa os dois, faz até a parte de policiamento e já evita o conflito maior. O que aconteceu? Ficou assistindo, mão na cintura, só faltou pôr a mão no bolso. Mão na cintura, olhou os dois se empurrando, aí perdeu o controle, logicamente, que chega os machões do empurra-purra, e um jogador que foi agredido, tomou uns 5, 6 socos, acabou sendo expulso após pressão de 8 minutos, a partida parada. 8 minutos, está virando tendência a parar o jogo agora, qualquer besteira que acontece, é 10, 8, 15 minutos, vamos parar. E aí o pior de tudo, além de parar, ao invés de fazer a coisa certa, vai e expulsa o jogador do Inter que não teve nada a ver, foi agredido e totalmente fora da partida, muito fraco. Não é um árbitro que eu conheça, nem desconheço, eu estou falando da parte técnica, não sei se é uma pessoa boa ou má, mas tecnicamente fraco, na minha opinião, não merece estar apitando primeira divisão. Esse, com certeza, o Coronel, ele vai pensar, porque além de tudo está pesado. Um árbitro pesado, a gente viu na televisão, na imagem, está muito fora do que se deve ter numa primeira divisão, nível A, no Campeonato Brasileiro. Será que não tem um torneiozinho aí na Índia para esses dois profissionais aí poderem participar, reciclar um pouquinho, esfriar a cabeça? E só um detalhe, Rodney, Diga. Eu estava olhando aqui a súmula é o pior ainda, porque você errar, ainda errei, fiquei na dúvida. Ele relata que o primeiro Edson Mendes do Guimarães do Grêmio, lógico que ele viu, a minha mãe viu no céu, todo mundo viu que ele deu soco no jogador, se envolveu uma contusão, e deu um soco no Rodrigo Dourado. Depois ele consegue escrever, vou até falar com as palavras dele, após a marcação de uma falta a favor da equipe do mesmo, se referindo ao Rodrigo Dourado Cunha, se envolveu em uma confusão, aonde foi agredido com um soco deferido pelo seu adversário,
o senhor Edilson Mendes Guimarães, e revidou com outro soco na altura do rosto. Caro Rodney, todos nós vimos a imagem foi clara. Ele foi seguro pela gola, tomou uns 3, 4 socos, nem conseguiu levantar o braço. Quer dizer, o árbitro, infelizmente, além de fraco, relatou injúria, porque isso aqui não é verdade, né? Mas é uma imperícia do que está escrevendo, não foi um fato real. Tem que ser punido um árbitro desse, e é incrível o jogador agredido ainda tem que ser relatado como se fosse que revidou. O jogador foi agredido e não teve tempo de nada, porque separaram, o braço dele estava preso e não deu sequer um soco, um tapa no jogador. É um absurdo. Pois é, eu acho que esse é mais um caso em que a súmula deverá ser corrigida, né? Ou você acha que vai ficar do jeito que está? Olha, eu não sei mais. Olha, Rodney, na minha época, quando escreveu e o pau comeu. Agora, hoje em dia, cada meia hora a súmula recebe um adendo, então vamos aguardar. Eu acho que se ele continuar com esse relatório, quando for para o tribunal, ele vai ser punido. Pois é. O seu jogador relatou um fato que não ocorreu. Pois é. Então, fatalmente, ele vai ser punido. Vamos aguardar aí, eu vou acompanhar e qualquer novidade eu passo para você. Creio que deve ter algum adendo. Se ele fizer esse adendo, ele vai ter que retirar o cartão vermelho, que é impossível. Então, vamos ver o que vai acontecer. Pois é, então, e outra coisa que também que a gente tem que destacar, né, a súmula do Fla-Flu, daquele fatídico Fla-Flu, demorou horas e horas para ser publicada. Essa aí foi com erro tempo real, praticamente com todos os erros. E para terminar, vamos falar do jogo entre São Paulo e Ponte Preta no sábado no Pacaembu, apitado pelo senhor Marcelo de Lima Henrique, auxiliares Clóvis Amaral da Silva e o Kleberson do Nascimento. Com relação ao pênalti que originou o primeiro gol do São Paulo, nenhuma dúvida, né? Houve o toque do jogador, o toque intencional. Eu acho que quanto a esse lance não há muito o que discutir não, né? Não, Rodney, tranquilo. Marcelo de Lima Henrique, como eu disse, foi o primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro na Série A, ele que estava lesionado. Foi muito bem, estava próximo do lance, não teve dúvida. O que tem uma determinação da comissão e da FIFA, Rodney, interferiu num passe. Não é um movimento mecânico normal de um zagueiro, um atacante. A infração tem que ser marcada mesmo que o jogador esteja no chão. O jogador toca a bola com a palma da mão e pela imagem nós vemos, pelo menos eu vi e gosto, porque sou árbitro e tenho a obrigação de ver, havia um outro jogador no meio da área. Ele interferiu nesse passe. Então, pênalti bem marcado, o Marcelo de Lima Henrique voltou muito bem, e os destaques foram ele, o Nielson também, que foi muito bem no jogo do Santos Chapecoense. Então esses árbitros que têm um nome antigo, mas não são de mídia, estão conseguindo levar os jogos tranquilo, Rodney. Já os árbitros conhecidos e o de mídia estão trazendo mais mídia por erros do que acertos. Pois é, então é isso aí. Vamos ver, né? Vamos ver se de repente agora esse número de erros diminui aí nas próximas rodadas. Faltam apenas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro e vamos ver se de repente agora a coisa melhora um pouquinho no que diz respeito a nível de arbitragem. Coronado, na quinta-feira a gente volta então aqui com o programa, a gente fala então sobre os lances da Copa do Brasil e também você já antecipa a escala de final de semana aí de mais uma rodada ela que toda vai acontecer no sábado, porque em alguns municípios aqui do Brasil nós teremos aí o segundo turno das eleições. Então é isso, Coronado. Eu quero agradecer então a sua participação e até a próxima quinta. Obrigado, Rodney. Obrigado a todos os ouvintes. E a gente sempre dizendo, qualquer pergunta, dúvida, mandar aí pelo site, pela Rádio Prêmio Esportes, Facebook, Twitter. Estamos aqui para resolver. Para resolver não, né? Para explicar, porque resolver já não posso mais que não estou em campo. Obrigado, Rodney, e até a próxima. Até a próxima então. Grande abraço. Um abraço.